Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto que é a base de uma das doutrinas mais importantes, mais centrais mesmo da teologia cristã, a divindade de Jesus Cristo. Sabe, essa pergunta, ela tá aí no coração do debate teológico há literalmente 2 milênios. E o material que a gente está analisando hoje, ele não foge da raia. Pelo contrário, ele constrói um argumento bem claro, bem sistemático, para dar uma resposta bem específica. Então, bora lá, vamos desvendar isso. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender qual é a doutrina central. Depois, vamos buscar as evidências lá nos textos sagrados. Em seguida, a gente vai ver por que a salvação, segundo essa visão, depende disso. Também vamos dar uma olhada no que dizem as visões contrárias e, para fechar, porque tudo isso ainda é relevante hoje. Certo, vamos começar pelo começo, pela tese principal que o nosso material de base apresenta. A ideia é a seguinte: a divindade de Jesus não é algo que foi inventado depois, não. É a verdade fundamental, a pedra angular do cristianismo chamado ortodoxo. E essa ideia, essa única ideia, de acordo com o texto, é o que sustenta absolutamente tudo. Pensa bem, desde a forma de adoração até a essência do que é o evangelho, tudo se apoia nisso. Ok, mas de onde vem essa afirmação tão forte? O nosso material-fonte vai direto ao ponto. Ele âncora todo o argumento em passagens bem específicas do Novo Testamento. E aqui a gente chega num ponto que é apresentado como talvez a evidência mais forte de todas, o comecinho do Evangelho de João. É ali que ele faz uma declaração, olha, profundíssima sobre uma figura que ele chama de Logos, ou, em português, o Verbo. E aqui o negócio fica interessante porque tem a ver com o grego original. O texto-fonte faz questão de frisar isso. A gramática que João usa, a escolha da palavra theos, não é por acaso. A ideia é afirmar uma identidade de natureza com Deus, e não só dizer que ele tinha uma qualidade divina. É uma diferença sutil, mas teologicamente gigantesca. Agora a gente sai de João e vai para Paulo. Na sua carta aos Colossenses, ele manda uma afirmação que é, assim, direto ao ponto, sem rodeios, sobre a natureza de Cristo. E, de novo, a chave está na palavra grega. A fonte ressalta que a escolha de Paulo por theotes não foi aleatória. A palavra significa a essência mesmo da divindade. O que faz Deus ser Deus, sabe? Não é só um reflexo ou uma qualidade. É a coisa toda. Para a fé cristã, isso quer dizer o quê? Que em Cristo não se encontra só uma parte de Deus, mas a totalidade da presença divina. E agora, uma fala do próprio Jesus. No meio de uma discussão bem acalorada, ele solta uma frase sobre a sua existência que, olha, quem estava ouvindo entendeu na hora que ele estava reivindicando ser divino. E a prova de que entenderam está na reação. A galera pegou pedras para atacar ele acusando de blasfêmia. Ou seja, não ficou dúvida nenhuma de que eles sacaram que ele estava usando o nome divino para si mesmo. E é justamente essa afirmação que se torna a base da autoridade que os cristãos acreditam que ele tem sobre a vida e a morte. Mas não é só de palavras que o argumento é feito. O texto-fonte também olha para as ações. Pensa só, numa cultura super monoteísta, onde adorar qualquer um que não fosse Deus era o maior dos pecados, Jesus várias vezes aceitou ser adorado. E o mais importante, ele não corrigiu ninguém. Isso, claro, estabeleceu o precedente para a prática que é central na adoração cristã até hoje. Ok, já vimos os textos, mas agora a gente entra numa outra camada do argumento. A fonte defende que a divindade de Cristo não é só uma ideia teológica abstrata. Não. É o motor, a engrenagem principal do conceito de salvação no cristianismo. E essa frase aqui de Santo Atanásio, lá do século IV, resume a lógica de uma forma genial. A ideia é que a solução precisa estar na mesma altura do problema. Então, qual é a lógica aqui? O problema, uma ofensa contra um Deus infinito, é infinito. Portanto, o pagamento também precisava ser infinito. Mas o sacrifício tinha que ser humano para representar a humanidade. Aí que está o nó. A solução, então, seria um ser que fosse as duas coisas, totalmente humano e totalmente divino. Só assim o sacrifício teria um valor infinito, universal e eterno. Beleza? O caso foi construído, mas e quem discorda? O nosso texto-fonte não ignora isso. Ele vai lá e aborda outras visões, tanto históricas quanto atuais, que negam essa doutrina e explica qual é a resposta da visão ortodoxa para cada uma delas. Um dos primeiros e maiores desafios foi o arianismo. E aqui a gente vê o contraste bem claro. A briga toda basicamente era sobre isso. Cristo sempre existiu, eterno como Pai, ou ele foi a primeira e mais importante criação de Deus. Percebe a diferença?
é o era contra o foi criado. O texto também analisa a perspectiva islâmica, que é bem categórica em negar a divindade de Jesus. E aí ele apresenta a resposta teológica cristã, que se concentra em explicar que o monoteísmo trinitário não seria adorar 3 deuses, que o termo Filho de Deus é teológico, não biológico, e que as próprias coisas que Jesus fez, como perdoar pecados, colocam ele num patamar acima de um profeta. E para a gente ir fechando, a análise conecta essa doutrina, que é super antiga, com a nossa vida hoje. Porque no final das contas, a pergunta que fica é: e daí? Por que isso importa agora? E segundo o texto, isso aqui não é só poeira de livro de história, não. Impacta diretamente o fundamento da esperança, a base para a adoração, a segurança sobre o futuro e a possibilidade de transformação pessoal. Então, para resumir mesmo, a fonte meio que faz um ranking dos argumentos bíblicos mais fortes. E olha só, a clareza e a força de passagens como João 1 e Colossenses 2 são classificadas lá no topo como de força muito alta. Isso nos leva ao final da nossa análise e nos deixa com uma provocação final que vem da própria fonte. O desafio não é só entender os argumentos, mas pensar no que muda na prática se essa doutrina for mesmo central.